A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. O país ocupa o 5º lugar no ranking de violência doméstica. Estamos no Agosto Lilás. Vamos falar sobre o combate de violência contra a mulher. Em agosto de 2018, a Lei Maria da Penha completa 12 anos de atuação. Para falar sobre este assunto, eu convidei a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa aos Direitos das Mulheres do Espírito Santo, doutora Cláudia Garcia. Me assusta muito o número de mulheres agredidas no país. Quando eu vejo um caso que tem uma grande repercussão, eu penso, nossa, esse eu não esperava e vai acabar. Não, aí vem outro. Assusta ainda, senhora? Inicialmente, parabéns, Thaís, pela sua preocupação e engajamento com a temática. Infelizmente, o Brasil, como você bem pontuou, ocupa a vergonhosa 5ª colocação mundial. Veja bem, é um ranking de 83 países. Importante a gente pontuar que essas mortes, elas ocorrem, na maioria das vezes, nas mãos do seu parceiro íntimo e no ambiente doméstico. Ou seja, temos que a nossa casa é o lugar onde, quando a gente chega, a gente dá aquele... aquele respira, aquela respiração profunda de alívio, é o local onde a gente mais se sente seguro, e justamente nesse espaço é o espaço onde a mulher mais está insegura. Se assusta, assusta e muito, assusta e muito. O nosso estado, ele ocupou décadas, as primeiras colocações no Brasil de homicídio contra as mulheres. E por que eu falo homicídio contra as mulheres? Porque a nossa lei do feminicídio, ela é recente. Nós fomos o 18º país da América Latina a tipificar o crime de feminicídio. A nossa tipificação, ela vem de 2015, então a gente ainda não tem pesquisas que mostram com eficiência o número de feminicídios. Hoje, o Atlas da Violência de junho de 2018 trouxe que nós agora passamos a ocupar a 15ª colocação em homicídios de mulheres, porém mulheres brancas, tá? Lamentavelmente, Thaís, a nossa violência contra a mulher negra, ela está aumentando. É claro que eu não estou aqui nem de longe triste porque os homicídios contra as mulheres brancas diminuíram. Claro que não. Porém, queremos que os homicídios contra as mulheres negras também diminuam. E quando vocês colocam essa separação, é uma questão da cultura, é uma questão, de fato, da raça, por ser negra, por estar numa classe social mais baixa ou não? Existe essa estatística? Primeiro, é importante a gente pontuar que a violência contra a mulher é a violência mais democrática e perversa que existe. O que eu quero dizer com isso? Que alcança mulheres brancas, negras, jovens, idosas, ou seja, e de todas as classes sociais. Isso é fato. Tivemos recente aqui no nosso estado casos envolvendo médicas, temos servidoras públicas, então não é uma violência que atinge apenas a camada mais pobre. Agora, o que as estatísticas mostram é que as mulheres negras, as mulheres da camada econômica mais fraca, elas têm maiores dificuldades, sim, de sair dessa violência, até porque elas estão colocadas numa dupla, tripla vulnerabilidade. Qual a importância de ter, de tipificar esse crime como feminicídio? Essa terminologia, veja bem que interessante, ela surge na década de 70 com uma norte-americana estudiosa de questões de gênero, Diana Russell, e ali naquele momento ela começa a usar a expressão femicídio para nomear as mortes de mulheres em questão de guerra, que são aquelas mulheres que são violentadas, até aqueles crimes de guerra, as mulheres que são dadas como pagamento ao Estado que ganha, ao país ali naquele momento da guerra, ele tem o direito de estuprar.
direito, leia-se entre aspas, né? Porque na verdade as mulheres são estupradas através de um direito dado ilegalmente para aquele país que está sendo ganhador ali na guerra. Mas a Diana, ali na década de 70, ela começa a nomear esses casos como femicídio. Posteriormente, nós tivemos uma condenação do México, de Campos Algodoneiro, creio que você já ouviu falar, que foram mulheres que começaram a desaparecer e depois, quando elas eram encontradas com partes do corpo, e parte do corpo que marca a mulher, ou seja, seios, vagina, violentados. Foram encontradas mulheres com o seio decepado e o México durante anos não deu uma resposta a essas mortes que tinham recorte de gênero claro. Então assim o México também foi condenado na Corte Interamericana. Então a partir deste momento a terminologia feminicídio ela ganha espaço pelo mundo afora. Aqui no Brasil, como eu disse, apenas no ano de 2015 que a gente passou a ter essa terminologia de uma forma extremamente tardia. Veja bem, fomos o 18º país da América Latina. Isso mostra a preocupação também do nosso governo com essa questão. E por que é importante? Homicídio é a morte de uma pessoa, é um crime doloso contra a vida de homens e contra a vida de mulheres. Mas é importante quando a gente pensa na questão de construção de políticas públicas, a gente nomear esse fenômeno de morte de mulheres que morrem pela condição de mulher, morrem pela discriminação em ser mulher. São mulheres que morrem pelo simples fato de serem mulheres. Então, daí a importância da gente dar visibilidade a essa morte. Para quê? É possível você fazer um raio-x, levar essas informações, porque são mortes, como foi pontuado aqui, que ocorrem em ambiente diferente. São mortes que ocorrem não pelas mãos de pessoas desconhecidas, são mortes que ocorrem pelas mãos das pessoas que têm uma relação íntima de afeto. Então, tem um contexto todo diferente que precisa ser estudado para efetivamente a gente conseguir enfrentar. A Lei Maria da Penha, completando no ano de 2018, 12 anos de atuação, medida protetiva, né, tudo que envolve. E esses casos continuam acontecendo. Essas pessoas não acreditam que vão ser punidas? Esses agressores não acreditam? O que passa? A senhora que acompanha o dia a dia, o que faz dar esse passo a mais? Não é possível, eu não consigo imaginar um ser humano fazendo isso. O que a gente precisa, Thaís? Temos a terceira melhor lei no mundo, segundo a ONU, de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. É uma lei perfeita, é uma lei que traz desde o cuidado, da atenção, da prevenção, de políticas de integração entre todos os atores que estão envolvidos nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a par disso, a gente precisa ter a educação somada a esse sistema de justiça que trabalha com a Lei Maria da Penha. Por quê? Nós precisamos desconstruir essa cultura patriarcalista, essa cultura misógina, essa cultura sexista, aonde coloca de forma flagrante, inconstitucional, uma supervalorização dos papéis desempenhados pelos homens em detrimento dos papéis desempenhados pelas mulheres. E todas as vezes quando a gente tem uma supervalorização em detrimento de uma desvalorização, a gente tem um fato gerador de violência. E daí essa perpetuação e esses casos a gente está vendo todos os dias. Lamentavelmente, a gente vê mulheres morrendo porque os companheiros não aceitam o término do relacionamento. São homens que não aceitam o não. Que não aceitam o não. Não aceitam serem frustrados, porque não serem trocados ou não serem aceitos por essa mulher. Simplesmente isso, quer dizer, é algo muito banal, né? Assim, de você imaginar que essa mulher não tem o direito de dizer o que ela quer e o que ela não quer. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. As estatísticas mostram que as mulheres correm maior risco exatamente no momento em que ela quer colocar um ponto final no relacionamento. Os homens não aceitam o não.
Nós temos casos de mulheres que são violentadas, que são agredidas porque querem estudar. Nós temos casos de mulheres que são agredidas porque sai com uma amiga. Então, hoje, a nova conformação do mundo, ele não tolera mais essa discriminação. A nossa Constituição Federal é de 88. Veja bem, foi necessário o texto da lei trazer que homens e mulheres são iguais nos termos da lei. As outras constituições que nós tivemos hoje, com a Constituição de 88, nós tivemos no nosso país 8 constituições. Nenhuma pautou a palavra mulher em igualdade de condições com os homens, apenas na Constituição de 88. Então, veja bem, foi necessário essa palavra vir ali, escrita expressamente, para que as mulheres alcançassem o início do seu caminho político, de buscar o seu espaço social, o seu direito no mercado de trabalho, ou seja, é tudo muito novo ainda. Acredito que nesse momento que nós estamos falando aqui e mulheres estão nos assistindo, muitas estão presas dentro das suas casas, presas dentro das suas vidas. O que a gente pode orientar para que essa mulher saia, para que essa mulher diga não? Ela recebe um acolhimento pela Lei Maria da Penha. Se ela for denunciar, muitas têm medo porque elas vão denunciar, esse homem vai ser chamado, ele pode vir com uma agressão de fato a ela, quer dizer, como a gente pode incentivar essa mulher? O fato da mulher denunciar não coloca ela em maior risco, ao contrário, leva maior segurança. Uma segunda pontuação importante da gente fazer aqui é da importância da família, a importância dos amigos, a importância da sociedade, porque muitas vezes a mulher não está preparada para buscar o sistema de justiça. E quando eu falo sistema de justiça, eu estou falando de uma delegacia de polícia, o Ministério Público, o Judiciário. Muitas vezes a mulher não quer denunciar o seu parceiro, porque esse parceiro é uma pessoa que a maioria das vezes ela teve um sonho com ele, ela programou viver com ele o resto da sua vida, ela tem filhos. Muitas mulheres vivem no mesmo quintal que os parentes, você tem um envolvimento familiar, muitas têm uma dependência econômica, uma dependência emocional. Tradicionalmente, mulheres ainda são criadas desde crianças para crescer, estudar, casar, ter filhos, tá? Então, quando algo dessa sequência dá errado, a mulher se culpabiliza. Então, a gente tem que saber o momento dessa mulher e respeitar o momento dessa mulher, estar preparada, fortalecida para denunciar. E muitas vezes a gente se angustia porque você tem uma amiga que você diz: olha, eu cansei, eu não vou mais falar para ela denunciar, porque eu que fico de ruim depois, porque eu dou o conselho, ela volta a morar com ele. Então, o que a gente precisa? Apoiar essa mulher, dizer que a gente está aqui e, sobretudo, informar que aqui no estado do Espírito Santo, todos os municípios têm um CREAS. O que é um CREAS? É um centro de referência onde essa mulher vai encontrar um psicólogo para fazer um acompanhamento a ela, para ela se fortalecer. Agora, nem todas as famílias oferecem esse apoio à mulher, né? Muitas, pela cultura, até acham que não, isso é comum acontecer, você está inventando, né? Fala para essa mulher e não apoia que essa mulher denuncie, não apoia que essa mulher acabe um casamento. Às vezes eu penso, nossa, a gente tinha que ter um pó de coragem para distribuir para essas mulheres, para que elas não fossem mortas, porque muitas vão terminar mortas e isso é muito triste, né? Na verdade, né, esse pó de coragem, ele passa por todas nós, né? A sociedade, a família, porque não raro a gente encontra familiares e, lamentavelmente, muitas vezes a mãe falando: não, minha filha, aguenta, melhor com ele, pior sem. Seu pai já foi assim também, olha, hoje ele mudou. Então, a gente, assim, é muito mais comum do que você possa imaginar o número de mulheres que eu encontro nas audiências me falando que os familiares, a mãe aconselha ela a não se separar desse homem. Então, assim, essa mulher, ela se culpabiliza. Primeiro porque a sociedade impõe ainda que o sucesso do casamento está na mão da mulher.
Se o seu casamento não deu certo, é porque você não soube segurar esse seu marido. Essa é a primeira grande barreira que a mulher encontra para ir a uma delegacia de polícia. Ela tem que noticiar que ela falhou, porque desde pequeno foi introjetado nisso nela. Ela já cresceu com essa obrigação. Tem a esperança da mudança. A mulher acredita na palavra do homem, que ele Porque vai eles também mudar. têm essa atitude, né? Sim. Eles têm um momento de agressividade e depois voltam pedindo perdão, que não vão fazer mais isso e mais na frente fazem de novo. Exatamente. Por quê? Porque da mesma forma que a mulher, ela é criada para crescer e casar, ser frágil, ser aquela onde ela fica sempre esperando o seu apoiador. O homem também, ele é ensinado desde criança que ele tem que ser forte, ganhar o dinheiro para sustentar a casa, que homem não chora. Veja bem, a violência que nós praticamos contra os meninos, com aquela frase, engole o choro, homem não chora. O que você está ensinando para o menino? Que ele tem que resolver os conflitos dele com violência. Então esse menino, quando ele crescer, a forma que ele tem de resolver os seus problemas no relacionamento é através da violência. E durante as audiências, que esses agressores falam? Tem para traçar um perfil desse agressor? Eu não digo que tem um perfil. A primeira, se de um lado as mulheres se culpabilizam, os homens naturalizam, ou seja, eles entendem que o fato dele ter só dado um tapa na mulher, eu só empurrei, doutora, mas doutora, é minha mulher, pensa bem, eu cheguei em casa e a comida não estava pronta, trabalhei o dia inteiro. Nossa. Thaís, eu ouço demais essa frase. Nossa. Quando você pergunta, a gente lê a denúncia na hora da audiência e pergunta, esses fatos são verdadeiros? Sim, doutora, mas eu quero explicar para a senhora. A senhora já imaginou que é trabalhar o dia inteiro e na hora que chegar em casa a comida não está pronta? Ah, doutora, eu perdi a cabeça. Nossa. Então, assim, tratam com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Né? Então, assim, nós temos iniciado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ele vem construindo projetos para a gente trabalhar com esses homens que também estão em situação de violência, porque assim como a mulher está numa situação de violência, o homem também. A gente precisa desconstruir essa forma de violência, e essa forma de violência ela é perpetrada pelo homem e perpetuada na mulher. Então nós precisamos efetivamente mostrar outras formas de relacionamento que não seja através da violência. São 5 formas de agressão essa mulher. Sim, Aqui a gente acaba falando mais sobre a questão física, né? E a sexual, vamos dizer, mas existem 5 formas e essa mulher às vezes ela acaba até achando que é natural, ela não consegue nem identificar que está sendo agredida. Essa questão das mulheres não se reconhecerem vítimas é extremamente preocupante. Por quê? Como você colocou, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência, né? A violência física, que é essa que como deixa marcas aparentes, ninguém tem dúvida, ela é clara. Tanto para a vítima, quanto para o agressor e quanto para o sistema de justiça quando você vai ali denunciar. Se você chegar numa delegacia e falar, olha, esse olho roxo aqui foi um soco que eu tomei, ninguém vai ter dúvida. Agora, e quando a gente está falando de violência psicológica? Que são aquelas palavras que vão sendo faladas para você no dia a dia, que vai minando com a sua capacidade de resistência. São aquelas palavras que te mostra que você é o menos. O homem chama a mulher de relaxada. Eu já tive um processo que a mulher foi agredida na praia. Eu trabalhava na comarca de Guarapari, que é uma comarca aqui próxima da Grande Vitória, e uma cidade praiana. E na audiência, a mulher prestou depoimento dela na frente do homem, ela quis falar na frente dele, ela continuava casada com ele. E aí ele falou, olha, pensa bem, doutora, sabe por que eu bati? Porque ela veio reclamar comigo porque eu estava só olhando para a mulher do lado. Mas se eu tivesse uma mulher como aquela do lado em casa, eu não estaria olhando. Aí ela veio me encher a paciência, por isso que acabou dando esses tapas aí que a senhora está lendo.
Então, ou seja, esse fato de você virar para uma mulher e dizer, se eu tivesse uma igual essa aqui do meu lado, eu não teria necessidade de olhar para outra pessoa. Olha a mensagem que você está falando para essa mulher. Ó, se contenta, porque eu sou o que você pode ter. Eu sou de melhor, eu sou o seu troféu, eu sou o seu prêmio. Então são várias palavras, muito comum os homens chamarem as mulheres de relaxadas. Quando o filho acerta em algo, o meu filho. Quando o filho erra, o seu filho que fez aquilo. Então assim, sempre responsabilizando a mulher, sempre marcando a ela um espaço inferior. Então essas violências psicológicas, elas também são elencadas na Lei Maria da Penha, mas nós temos também a violência moral, que são palavras de baixo calão, que ofendem a honra, a imagem, a moral dessa mulher, a violência sexual. Extremamente importante a gente pontuar aqui. O não é não. E o não é não, não apenas para estranhos. O não é não dentro de casamento. O não é não dentro de um namoro. Ou seja, a partir do momento que foi dito não, cessou a atividade sexual. Porque o que passar daí, a gente está falando de um estupro. A gente está falando de mais uma forma de violência contra a mulher tipificada na Lei Maria da Penha. E a quinta forma, que é a violência patrimonial. Essa é seríssima e essa praticamente não é noticiada nas delegacias de polícias. É muito comum a mulher ter que entregar o seu salário na mão do marido. É muito comum o namorado, o marido, quebrar celular, rasgar roupas, botar fogo em pertences da mulher. Não só quando ele se separa dela, porque aí nesse momento é fato. O homem acredita que, olha, não vai ficar comigo, então me devolve tudo o que eu te dei. Na verdade, ele não deu. Ele deixou incomodado enquanto ela o servia. Mas é fato que acabou o relacionamento, é muito comum os homens pedirem todos os objetos pelos quais ele presenteou essa mulher e destruir. E mesmo quando a mulher está casada, eu já tive casos onde a mulher comprou material escolar, ela trabalhava no supermercado, comprou material escolar, que ela se matriculou e iria voltar a estudar. De um dia para o outro, quando ela foi ver, o marido tinha botado fogo em todo o material que ela comprou, porque ele não gostaria que ela voltasse a estudar. Então, sim, essas violências, elas são muito presentes. Nossa, mais comum do que a gente imagina, porque quando eu falei aqui no início, né, que a cada 2 minutos 5 mulheres são agredidas, a doutora Cláudia disse antes da gente gravar que esse número deve ser até maior, porque muitas não denunciam, então esses são os casos que a gente tem registrados, então a importância de denunciar é fundamental e o apoio dessa família. E um dos últimos casos que eu acompanhei, né, o caso do Paraná, daquela advogada, uma pessoa formada, inteligente, né, tinha família que a apoiava, né, e até então o que se diz é que esse marido, esse companheiro, a jogou da sacada, né, mediante a todos os fatos que as pessoas acompanharam. E dessas imagens mostra ela fugindo dele no estacionamento, na garagem do prédio, e aquilo me causou uma aflição tão grande, que ela dizia com o corpo dela, e quando eu vejo, toda vez que eu vejo aquela cena que passou, assim, por que você não fugiu pra rua, sabe? Por que você não, meu Deus, assim, por que você não se fingiu de morta, assim? E você acabou morta. Eu não a conheço, não a conhecia, mas a dor foi muito grande, assim. E muitas mulheres devem passar por isso, né, doutora? Aquela imagem, ela é forte, né? Lembrando assim, a gente fica até embargado. Quando eu assisti aquela notícia, aquela tragédia, aquele feminicídio, importante a gente marcar o nome, né, um feminicídio, eu tive exatamente essa mesma angústia que você está relatando. E eu vou além. O que eu fico me perguntando, eu acho que o Brasil está se perguntando por que ninguém fez nada. Aquela mulher gritou, foram 15 minutos de gritos, só isso que está marcado nas câmeras que a emissora de TV mostrou. Nenhum vizinho, nenhum porteiro. Então, assim, é claro que cada um teve o seu motivo, mas a gente tem que entender que aquele jargão antigo, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ele já não existe mais. Hoje, em briga de marido e mulher, o Estado tem o dever de meter a colher, a sociedade deve meter a colher, porque aquela omissão
de quem ouviu aqueles gritos também contribuiu para a morte daquela mulher. Já tiveram depoimentos que colocam que era comum, né? As brigas eram comuns. E aí eu volto a um tema extremamente importante, que é o ciclo da violência. A violência, ela passa por 3 momentos. O primeiro é aquele momento das discussões. O segundo é o momento onde as agressões efetivamente acontecem. E o terceiro momento é o da lua de mel. Ou seja, o casal vive nesse ciclo. É claro que muitas vezes essas fases, elas não são tão separadas. Elas podem pular, vai direto da discussão para uma lua de mel, né? Discute, aí já perde perdão. Ou da lua de mel, ao invés de voltar só para uma discussão, já volta para uma outra agressão, tá? Mas em geral, ela estudando, ela verificou que os relacionamentos, os relacionamentos violentos passam por essas 3 fases. E mais, que a cada ciclo que esse casal passa, as violências vão ficando mais graves e ocorre com menos curto. O espaço de tempo é menor. Então, provavelmente, a gente quando fica refazendo aqueles minutos que antecederam a morte dela, o que a gente imagina? Os vizinhos já deveriam estar acostumados a ouvir. E por não entenderem esse ciclo, as pessoas falam, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar quieto. Por quê? Amanhã ela tá aí de volta com ele e eu que sou o ruim. Mas é o que você disse. Agora, ninguém mais tem como fazer nada. Né? A gente tem realmente que se colocar nesse espaço de obrigação. O enfrentamento da violência contra a mulher é uma obrigação de todos. A mensagem que a gente deixa aqui é que a mulher busque conhecer. A gente tem um telefone que é o número 180. Esse telefone, ele é federal. Qualquer pessoa pode ligar e perguntar ali quais são os serviços que estão à disposição no município onde ela reside. Então, assim, esse serviço, ele é nacional, é gratuito e é anônimo. Tá? Então, qualquer um de nós podemos ter acesso a esse serviço. Doutora Cláudia, eu ficaria mais tempo aqui conversando, né? Você falou que a gente ia ficar pouquinho, mas assim, você vê que o assunto, se a gente continuar aqui, a gente tem muito para falar. Eu acredito que essa mulher que está nos assistindo, esse homem, essa família, também vai ter muito o que perguntar. Vou deixar aqui o meu canal aberto. Quero agradecer muito a sua entrevista. Quero parabenizá-la por estar à frente aqui no estado desse trabalho. E sei que a senhora percorre o Brasil conhecendo outras políticas e trazendo e levando as nossas, também os trabalhos daqui, trabalhando numa força junto, né? Acho que isso é muito importante. Obrigada e conte comigo nessa luta aí de combate à violência contra a mulher, que também eu não posso aceitar isso nunca. Obrigada. Você aqui com esse canal falando sobre o tema já está fazendo e muito a sua parte.